Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos em Provérbios, capítulo 13, versículo de número 7. Assim está escrito: a quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. Este é o provérbio para nossa meditação e orientação, a observação de Salomão. Isto só foi possível a ele mediante a sabedoria que Deus lhe deu. E com a sabedoria, o discernimento para entender as coisas e tirar delas lições. Provérbios são lições em pequenas frases. Daí para que a gente possa estudar este assunto. Então aqui há dois pontos importantes de que ele traz e que são úteis também para os nossos dias. Tudo que está na palavra de Deus é útil, é necessário e sempre será bem-vindo quando nós estivermos em contato com esta palavra, porque os conselhos da palavra de Deus são conselhos firmes, seguros e que certamente nos encaminharão para a vida. Então ele começa este provérbio dizendo o seguinte: a quem se faça rico não tendo coisa nenhuma. A quem se faça rico não tendo coisa nenhuma. E quem se faça pobre tendo grande riqueza. Aqui está ligado ao valor, à atitude que as pessoas têm com relação àquilo que possuem. Quando as pessoas, nós encontramos aqui, quem se faça rico não tendo coisa nenhuma. Como é que pode uma pessoa sem nada aparentemente, mas que, conforme diz aqui, se faça rico? Porque a riqueza das pessoas não está nos bens, nas coisas que possuem, mas a riqueza de cada um, ela está dentro de si. É a sua vida, é a sua conduta, é o seu procedimento que vai identificar qual é a natureza ou qualidade daquela pessoa. Então ele diz: a quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma. Nós observamos pessoas que às vezes não têm nada, mas é de uma riqueza incrível. Mas como é esta riqueza? É ouro, é prata, é dinheiro? Não. Nem sempre riqueza significa dinheiro, ouro e prata. Existem muitos outros campos que podem ser identificados como riqueza. Por exemplo, uma pessoa empática, uma pessoa hospitaleira, generosa, amorosa. Essa pessoa tem dentro dela uma riqueza incalculável. E às vezes pode não ter nada aqui, aparentemente, porque hoje, nos nossos dias, as pessoas eles são avaliados pelo que têm e não pelo que são. E com isto perde-se grandes tesouros de riquezas por considerarem as pessoas simplesmente pelo que possuem. Mas existem aqueles que nada possuem, mas têm dentro de si uma riqueza infindável. É como aquele velho que foi ignorado quando os guerreiros entraram para dominar uma cidade e um conselho de um velho pobre livrou a cidade. Isto é o quê? É a sabedoria que ele tinha. E a sabedoria, segundo a luz da Bíblia, ela é melhor do que ouro e bens, é melhor do que prata, é melhor do que ouro, é melhor do que riquezas, bens da terra. Porque a sabedoria, ela dá vida ao seu possuidor.
próprio Salomão escreveu um provérbio dizendo que o dinheiro serve de sombra, como também a sabedoria. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Já o dinheiro não dá vida. O dinheiro, na maioria das vezes, ele tira a vida da pessoa. Então, quando nós encontramos esse texto importante que Salomão deixou registrado em Eclesiastes, deixa eu ver onde que eu encontro aqui, capítulo 7 e o versículo 7, porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Para que riqueza maior do que a sabedoria? A sabedoria é melhor do que a força, é melhor do que as armas, e por aí vai. E aqui está dito: a quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma. É o que as pessoas não entendem. As pessoas pensam que alguém só pode ser considerado rico se tiver posses, se tiver bens. E não é pouco, não. É se tiver muita coisa. Então, como eu disse, avaliados pelo que tem e não pelo que é. Só que diante de Deus, a avaliação é diferente. Deus não nos avalia pelo que temos, mas Deus nos avalia pelo que somos e o que Ele pode fazer de nós. Então, esta avaliação de Deus para nós é ela que conta. Porque Deus não nos mede e nos dá valor pelo que temos. Ele nos dá valor pelo que somos. As pessoas podem ter o mundo inteiro às suas mãos. Mas se elas não forem leais, dignas, sinceras, prudentes, generosas, o valor delas está muito baixo, quase insignificante. Porque não são as coisas que dão valor às pessoas, são as pessoas que dão valor às coisas. Então, quando nós encontramos que a avaliação que se faz das pessoas é por conta do que elas têm e não do que elas são, então nós estamos vendo aí uma inversão de valores. Deus abençoe a irmã Eva. Vamos orar assim. Confia, Deus lhe dará vitória. Então aqui, Provérbios disse: a quem se faça rico não tendo coisa nenhuma. Ou seja, não tendo bens, não tendo posses, não tendo nada aparente, fora de si. Mas dentro de si, ele tem um espírito excelente, onde a sabedoria se deposita, onde a graça se manifesta, onde a misericórdia se movimenta dentro desta vida. E seguindo, ele diz o seguinte: e há quem se faça pobre tendo grande riqueza. Às vezes, a pessoa tem tudo, é possuidor de muitas coisas, mas a Bíblia diz que ele é pobre. Oh, mas como pode? Se ele tem riqueza, ele é rico. Sim, ele é rico no conceito humano, porque o conceito humano avalia o que a pessoa tem. No conceito de Deus, ele é pobre, porque Deus não avalia a pessoa pelo que tem, mas ele avalia a pessoa pelo que é. Então, o caráter, ele é melhor do que ouro e bens e riquezas. Estas coisas são úteis para a nossa vida? São. São necessárias? São. Mas se não tivermos condição de adquiri-las, não vão também interferir na nossa conduta, no nosso caráter. O que nós precisamos prezar é a nossa personalidade, o nosso caráter, a nossa conduta, os atributos ou adjetivos que podemos ter na nossa vida, que vão mostrar se nós estamos ricos ou pobres. Quando é que estamos ricos? Quando estamos dominados pelo amor de Deus.
quando estamos dirigidos pela compaixão, quando somos generosos, quando somos hospitaleiros, quando temos empatia com as pessoas, quando temos alegria de estar junto a pessoas, não pelo que elas têm, mas pelo que elas são. E para nós não importa o nível da pessoa, se ela esteja no nível alto, se ela faz parte da elite, da sociedade, seja lá do que for, no trabalho, na escola, na religião, se ele é um dos principais lá da hierarquia, para nós não importa isso. Para nós vai importar a pessoa em si. Ele pode ser alguém que não tem nada. E às vezes tem somente a sua roupinha do corpo, mas tem dentro dele uma riqueza incrível. Deus abençoe Daniel Amaro. Então aqui Salomão traz para nós esta lição importante, que é o inverso do que a sociedade apregoa. A sociedade diz o seguinte: você é rico, você tem que ser milionário. Você tem que batalhar para conseguir mais. Você é milionário, você tem que ser bilionário. Você tem que sempre estar lutando para conseguir mais e aumentar as suas posses, os seus bens, as suas propriedades, as suas finanças, as suas joias. Você precisa sempre aumentar para você ter mais. Porque o seu valor, ele é atribuído pelo que você tem. Então, se você tem muita coisa, você vale muito. Para os homens. Para os homens. Tanto é que quando você vai numa instituição bancária, e às vezes precisa de alguma coisa, eles querem saber o que você tem. Se você disser, não tenho nada, isso daqui também não tenho nada para você. Porta fechada. Mas se você tem muita coisa, não, aqui o cofre do banco está aberto para você. Quanto você precisar, pode levar. Por quê? Porque eles estão avaliando as pessoas pela riqueza delas. Riqueza material. Só que a riqueza material não dá vida ao seu possuidor. A riqueza material, ela traz perturbação. Ela traz tormento. Porque a pessoa fica preocupada, às vezes não dorme, com medo de perder tudo aquilo que conquistou. Por quê? Segundo a palavra de Deus, onde está o tesouro, está o coração. Se o tesouro das pessoas estão nos bens, nas propriedades que eles possuem, e isto está fora deles, o coração deles também vai estar ligado àquelas coisas que estão lá. E por isso a razão do medo. Por quê? Porque pode vir o ladrão, a ferrugem, a traça, os impedimentos, as dificuldades que surgirem, e da noite para o dia a pessoa pode chegar ao zero, perder tudo. E as pessoas, como o coração está lá, quando isto acontece, eles perdem o sentido da vida. E alguns dão cabo à própria vida. E alguém diz, mas era tão rico, tinha tanta propriedade, tinha tanta coisa, podia pensar melhor. Mas o coração estava no tesouro. O coração estava na riqueza. E quando o coração está na riqueza, a pessoa não vive, a pessoa vegeta. A pessoa só vive quando o coração dela está em Deus. Porque em Deus há a fonte de vida. Então aqui ele diz o seguinte: a quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma. O Senhor Jesus diz que ele, sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Ele abriu na pobreza dele para nos enriquecer. Como homem. E aqui está dito: quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma. A mente humana não entende isso. Não compreende e também não aceita. Não, isso aí não é verdade. Isso aí escreveram errado esse negócio aí. Como é que pode a pessoa se fazer rico se não tem coisa nenhuma?
Porque a riqueza, a verdadeira riqueza, ela não está limitada a bens materiais. É simples a explicação, é esta. Por isso que nós vemos aí pessoas mundo afora aí, você olha a pessoa é uma excelência, dá gosto, dá prazer, dá alegria de conversar, de estar na presença daquela pessoa, porque há uma riqueza grande naquela vida, há um coração enorme, as ações, as expressões demonstram o estado de riqueza pela felicidade e a gratidão que a pessoa estampa na vida, no aspecto da sua fisionomia. E como o coração está alegre, abastecido, satisfeito, diz-nos a palavra que o coração alegre aformoseia o rosto. O coração alegre é saúde para os ossos. Então, este é rico, verdadeiramente. É quem tem um coração alegre. Um coração alegre aformoseia o rosto e cura os ossos. Então, há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Aqui há um ensino de Jesus para nós, para aproveitarmos esta oportunidade. A palavra de Deus sempre vai dizer para não corrermos atrás da riqueza. Porque quem corre atrás da riqueza aparente, no caso de bens, está correndo atrás do vento. Mas aqui, Salomão observou isso, a diferença entre, vamos dizer, um pobre e um rico. Só que invertido. O rico aqui foi considerado por Salomão como sendo pobre. E o pobre como sendo rico. Como ele pôde inverter isso? Não, ele não inverteu. Aqui está o verdadeiro sentido, é esse que está registrado aqui. O que inverteram foram a sociedade com as suas práticas de inversão de valores, que isto é comum nos nossos dias. O certo passa a ser errado, o errado passa a ser certo, quem é direito não tem valor, quem é errado é abraçado, e por aí vai. Quem é leal não está dizendo nada, quem é desleal faz parte de um grande grupo. Então, a inversão de valores é assim. A fidelidade é coisa do passado, hoje já não se deve mais prezar pela fidelidade. Estes são os valores que o mundo procura colocar na nossa vida. É a inversão de valores. Mas a palavra de Deus diz que a fidelidade é preciosa diante de Deus. A lealdade, a sinceridade, a verdade, o respeito, a compreensão, todas estas coisas, à luz da Bíblia, é que mantém a nossa vida estruturada na presença do Senhor, para não se deixar levar por alguma situação embaraçosa. Então, quem se faça rico não tendo coisa nenhuma. Então, nós olhamos a pessoa e, às vezes, quem observa de longe o comportamento, a atitude, as ações da pessoa, essa pessoa é rica, deve ter muita coisa. Quando vai procurar pelos bens, não tem nada. Mas ela tem um caráter irretocável, tem uma vida de significado na presença de Deus. A vida que vive é uma vida digna do nome do Senhor. Portanto, a riqueza vem habitar naquele coração. A riqueza está nas palavras, está na atitude, está no comportamento, nas ações, nos relacionamentos. É aí que está a verdadeira riqueza. E quem se faça pobre tendo grande riqueza. Às vezes quem tem grande riqueza tem um coração pequenininho, fechado, amargurado, preso.
amor às coisas, amor às posses, não tem misericórdia, não tem compaixão, não é generoso, não tem hospitalidade, não demonstra amor. De que vale a riqueza de uma pessoa se ela em si não demonstra na sua vida a riqueza interna? A riqueza interna, ela é muito melhor do que a riqueza externa. Por isso, Salomão deixou aqui claro. As palavras deles não têm dúvida. Há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma. Ora, se não tem coisa nenhuma, nós podemos dizer, a pessoa não tem nada. Não tem, mas ela é rica. Então, a pessoa em si, o seu caráter e a sua conduta. E há outro que se faça pobre, tendo grande riqueza. Tem riquezas, mas não tem a vida. Então, as riquezas não substituem a vida. Elas estão fora da pessoa. E, portanto, ele tem tudo e é como se nada tivesse, porque o espírito dele, a vida dele, o procedimento dele, é como se fosse um pobre que não tem nada. Então, ele diz que se faça pobre tendo grande riqueza. Mais uma vez, o teor desta palavra é o que somos que vale para Deus, e não o que temos. O que temos é algo que podemos adquirir com trabalho, com prudência, com perseverança. Alguns podem adquirir por outros meios que não são aprovados. Mas diante de Deus, o que vale não é o que nós temos. O que vale para Deus é o que nós somos. E ninguém melhor do que Ele para avaliar a cada um de nós. O próprio, tanto o salmista quanto Jó disseram a Deus para pesar a sinceridade e a fidelidade deles, que é algo do coração. Sinceridade e fidelidade não está nos bens. Os bens são abstratos. Nós não somos abstratos. Nós somos o ser vivente. E estamos na presença de Deus. Então, fica para nós este conselho aqui. Que possamos estar nesta primeira frase, que diz o seguinte: a quem se faça rico não tendo coisa nenhuma. Você não tem bens, você não tem posse, você não tem propriedade, mas você tem uma vida agradável diante de Deus. Faça desta sua vida de comunhão, de lealdade, fidelidade, temor, obediência, sinceridade, a sua maior riqueza. Desfrute do amor imensurável de Deus. Propague isto. E quando as pessoas estiverem à sua volta, viva de tal maneira que eles vão enxergar uma fonte de riquezas dentro da sua vida. A riqueza está em você, não no que você possui. E se porventura estivermos na segunda parte, que diz, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza, se por um acaso tivermos posses, bens, riquezas, negócios, mas não tivermos um coração voltado para Deus, dominado pelo amor, pela sinceridade, fidelidade, hospitalidade, generosidade, compaixão e compreensão, a pobreza é o veredito da nossa vida. Nós estamos fechados e trancados em nós mesmos e não nos abrimos a ninguém. Mas quem se faz rico, não tendo coisa alguma, é alguém que se abre para tantos quantos precisar, porque sabe que ali da sua vida vai fluir algo de Deus,
esta riqueza que nós precisamos. Então, observamos: rico sem nada, pobre tendo tudo. O que escolher? Compete a cada um de nós. Pensemos sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.